nosso terceiro encontro. Vamos ter mais uma aula prática sobre HTML. O assunto da nossa aula de hoje é um assunto muito útil para qualquer website, que é o recurso da construção de formulários em HTML. Qual é o principal objetivo do formulário? O formulário ele serve para construir aquelas telas bastante comuns de cadastro que tem em vários sites que vocês com certeza já navegaram. Então, por exemplo, um site de concurso público onde você tem que informar os seus dados pessoais e submeter esses dados ao site que oferece o concurso público. Essas informações onde você informa seu nome, seu CPF, seu e-mail, seu endereço, elas são inseridas num recurso do HTML chamado de formulário. O formulário ele tem outras funções. Uma também que vocês usam bastante, com certeza, é a função de validação de login e senha em sites de redes sociais, de e-mails ou de sistemas corporativos que vocês possam vir a usar nas suas empresas. Então, vamos falar sobre formulários e vamos à nossa videoaula. Estamos aqui para a nossa terceira videoaula sobre HTML e hoje nós vamos estudar um recurso interessante que é o recurso de formulário em HTML. Então, o formulário ele é muito útil para situações como cadastro de informações, como validação de login e senha. Então, é bastante útil mesmo para o desenvolvimento web. Então, como já é de praxe, tenho uma pasta, no caso aqui vazia, e dentro da minha pasta eu vou criar um arquivo chamado um arquivo HTML. Então, vou mais uma vez lá no bloco de notas. E dentro do bloco de notas, vou criar o meu arquivo HTML. Então, começo pela estrutura básica do arquivo HTML. HTML, abrindo e fechando o HTML. E vou colocar aquelas duas informações que nós já conhecemos. A tag de cabeçalho abrindo e fechando o cabeçalho e o corpo do meu arquivo, que é representada pela tag body. Então, dentro da minha tag head, eu vou colocar o título do meu arquivo, da minha página, do meu arquivo HTML. Então, vou colocar mais uma vez. Aqui só que agora eu vou colocar um negócio diferente. Cadastro de alunos. Vou mudar um pouco, em vez de ser toda vez ETEC Brasil. Então, vou salvar o meu arquivo, menu arquivo, salvar, e vou colocar lá na pasta chamada aula 3. O nome do meu arquivo vai ser cadastro.html, nunca esqueço da extensão HTML, e vou salvar. Então, já foi criado o meu arquivo aqui, chamado cadastro. Vou aumentar um pouquinho aqui o ícone. Então, cadastro, para ficar mais fácil a visualização. Então, vou continuar a edição do meu arquivo HTML. Então, o meu arquivo, a princípio, dentro da tag body, que é o corpo do meu arquivo HTML, eu vou colocar a informação cadastro de alunos dentro de um cabeçalho, representado pela tag H2.
Então, H2 é uma forma de representar, uma forma rápida de você apresentar um texto em negrito e grande, tá? Então, dentro do H2 eu vou colocar cadastro de alunos e vou salvar. Vamos verificar como ficou o nosso arquivo? Então, vou dar 2 cliques aqui e olha só como ficou o meu arquivo. Então, tenho aqui o meu título, cadastro de alunos, e eu tenho aqui apenas um H2, né, já colocou em negrito, bem grande, cadastro de alunos. E agora eu vou criar o meu formulário. Bom, vou voltar lá no meu arquivo HTML, e para criar meu formulário, dentro aqui do body, logo abaixo do H2, eu tenho que começar com a tag form. Então, abrindo e fechando o meu formulário. Então, eu vou começar pelo um elemento, né? Eu quero representar uma caixa de texto que vai armazenar o nome de um cidadão, no caso, o nome do aluno. Então, eu vou colocar aqui nome, 2 pontos, e logo do lado eu vou colocar a tag que representa um campo de texto. Então, a gente chama ele tecnicamente de input, e o tipo dele, ou seja, type, o type é text. Então, também podemos adicionar a informação name. E o nome do meu campo tem que fazer referência para o que ele vai armazenar. Então, ele vai armazenar o nome do aluno, então eu vou colocar aqui nome. Então, adicionei um formulário, estou abrindo e fechando meu formulário, adicionei um texto comum aqui, sem nenhuma especialidade, tá? Um texto comum mesmo, e logo ao lado dele, eu adicionei um campo de texto que vai receber uma informação. Então, eu vou salvar e vou verificar como ficou lá no meu navegador. Então, olha só que bacana. Tenho aqui o termo nome e logo do lado um campo de texto onde eu posso digitar uma informação do nome de um aluno. Então, como é que eu faço para aumentar o tamanho da minha caixa de texto aqui? Bom, é um recurso muito interessante. Então, basta que eu venha aqui e adicionar a propriedade size, seguida do tamanho que eu desejo que ele seja. Bom, 50 é um tamanho bacana, então vai ficar bem grande. Então, vou atualizar aqui. Olha, ficou já bem grande, onde dá o nome de uma pessoa normal, sem que a informação do nome seja cortada. Bom, vou adicionar outras informações. Vou adicionar agora um campo para receber uma senha. Então, vou colocar aqui senha. E eu vou colocar um input text normal. Então, vou colocar um input type. O tipo dele eu vou colocar aqui text por enquanto. O nome dele vou colocar senha. E o tamanho dele vou colocar um tamanho menor. Vou colocar, por exemplo, aqui 10. E vou fechar a minha tag input. Vou voltar lá no navegador e atualizar. Olha, ficou bem pequeno, mas ficou um do lado do outro. Não quero que fique um do lado do outro, quero que fique um embaixo do outro. Fica bem melhor esteticamente. Então, basta que eu volte aqui no meu arquivo, a edição do meu arquivo HTML, e adicionar um BR bem aqui. BR é a quebra de linha. Vamos verificar como ficou? Tá aí, olha. Agora ficou bem melhor. Aí vamos
supor que digite uma senha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas olha só, tem um detalhe muito importante. Normalmente, quando a gente vê esses formulários que possuem um campo onde digitamos uma senha, esse campo não aparece a informação que nós estamos digitando. Aparece umas bolinhas. Como é que a gente faz para que apareçam as bolinhas ao invés de aparecer a informação que a gente está digitando? Aqui em Type, nós mudamos de text para o tipo password. Então vamos colocar password, que é uma senha, né? Então eu volto lá no meu navegador, atualizo e olha como ficou agora o meu campo de senha. Não aparece mais a informação que o usuário está digitando por motivo de segurança. Bom, continuando o nosso formulário, vou adicionar um campo para representar agora o sexo do aluno. Então, vou adicionar, logo depois do meu campo senha, vou adicionar um BR. Então, vou adicionar aqui BR para ter uma quebra de linha. Vou aumentar um pouquinho mais aqui a minha tela, para que todas as informações possam ser visualizadas. E aqui embaixo, vou colocar um campo que vai representar o sexo do aluno. Então, sexo. Dá um espaço aqui para ficar mais bonitinho. Vou colocar input type rádio. E vou colocar aqui o name dele igual a sexo. E vou adicionar a propriedade também value. A propriedade value eu vou colocar masculino. Vou fechar a minha tag input. Tá? Eu esqueci de fechar aqui em cima, mas não tem problema. Tá? Ele aceita assim mesmo. Vou fechar a minha tag input aqui. E aqui do lado eu vou colocar o texto que eu quero que apareça no meu rádio. Vou colocar aqui masculino. E vou repetir a mesma coisa para o sexo feminino. Então eu vou colocar aqui input type rádio também. O name permanece sexo, só que o value eu vou trocar para feminino. E também a descrição que eu quero que apareça, eu também vou trocar para feminino. E aqui no final eu vou colocar um BR já prevendo a minha quebra de linha. Vamos ver como ficou? Vou atualizar aqui. Aí olha só como é que é representado o sexo, né? Com o que a gente chama de rádio, onde eu tenho a informação aqui sexo e duas opções, masculino ou feminino. Então eu posso marcar uma das duas, nunca as duas. Então é assim que nós representamos informações, onde podemos selecionar apenas uma opção. Então ficou aqui masculino e feminino. Então vou minimizar aqui e vou voltar. Só para complementar o conhecimento de vocês, vocês já observaram que todo input que eu coloco, eu tenho a propriedade name. E sempre eu coloco uma informação diferente. Para o nome eu coloquei nome, para a senha eu coloquei senha. E para o sexo eu usei nas duas sexo. Mas é assim mesmo. Se eu por um acaso mudar essa informação aqui, ele vai permitir que eu aceite que você possa marcar mais de um sexo. Que
que não é correto, né? Então só podemos marcar um sexo. E temos também a propriedade value, que vai representar o descritivo dessa informação que foi selecionada. Então, continuando o meu formulário, agora eu vou adicionar um campo que represente o curso que o aluno realiza dentro da instituição. Então, eu vou colocar aqui o texto curso, dois pontos. Então, o curso ele vai ser representado pela propriedade select. Então, vou colocar aqui select, a propriedade name, curso. E vou fechar aqui o meu select. Bom, antes de continuar, vou fechar mais uma vez o meu select aqui, fechar finalmente. E dentro do meu select, eu vou colocar as opções que eu quero que apareça, os cursos disponíveis para serem selecionados. Então, cada curso vai ser o que a gente chama de option, ou opção. Então, o option aí tem um value, que poderia ser, por exemplo, 1, e o descritivo do curso, por exemplo, informática. Então, para cada opção, eu tenho que adicionar um option. Então, eu vou colocar 3 cursos aqui, todos com value diferente, 1, 2 e 3. O primeiro curso, informática. O segundo, eu vou colocar aqui turismo. E o terceiro curso aqui, eu vou colocar pesca. Então, assim é representado um select. Bom, vou colocar logo um BR aqui para a quebra de linha. Vou salvar e vou verificar lá no navegador como ficou. Olha que bacana. Ficou o curso aqui e do lado os cursos disponíveis para seleção. Então é assim que colocamos informações do curso de um aluno, por exemplo. Aí poderia também ser qualquer outra informação, como uma cidade, um estado, um país, todas se encaixam nessa categoria de select. Então, para concluir o nosso formulário, eu vou adicionar um botão para que essas informações possam ser submetidas a um servidor ou a uma outra página. Então, o botão em HTML ele é representado pelo input também, só que o type dele, ou o tipo dele, é o submit. Então esse botão ele vai submeter as informações do meu formulário. E eu vou colocar aqui a propriedade value, que é o termo que vai aparecer escrito no botão. Então eu vou colocar aqui enviar. E vou fechar o meu input. Abaixo desse botão eu vou colocar um outro botão. Botão também é um input, só que o type dele vai ser reset. Esse botão ele terá a propriedade de resetar o formulário, ou seja, de zerar ele, de apagar todas as informações que você tinha preenchido. Também tem a propriedade value, e dentro do value, que é o texto que vai aparecer escrito nele, eu vou colocar limpar. Vou colocar aqui barra, fechando bem aqui. Então, adicionei 2 botões ao meu formulário. Vamos verificar como ficou? Então, vou atualizar meu formulário aqui. Aí, olha que bacana que ficou. Tem um botão agora enviar, muito comum. E também tem um botão limpar, que faz que zera o meu formulário. Então, vamos supor o seguinte. Eu vou preencher as informações aqui. João Siqueira Novaes. A senha. Vou digitar uma senha aqui. Não está aparecendo. O sexo já veio selecionado masculino. Vou colocar o meu curso aqui, informática. E eu poderia clicar em enviar,
que vai submeter meu formulário. Tá? Vai submeter para onde? Para lugar nenhum, porque eu não fiz essa configuração. Eu também tenho a propriedade aqui, limpar. Quando eu clicar no limpar, olha o que acontece. Ele apaga todas as informações do meu formulário. Vou escrever novamente aqui. Colocar uma senha, selecionar o sexo aqui. Informática. Aí se eu pudesse enviar, clicaria em enviar. Essas informações seriam enviadas ao meu formulário. Olha só como, a nível de curiosidade, ele muda a URL aqui, coloca todas as informações que você informou. Então, é assim que trabalhamos com formulários em HTML. Então, o formulário ele só tem sentido mesmo, pessoal, caso trabalhemos com alguma linguagem de programação. Só HTML aí não tem muito sentido assim. Mas fica aí já o conceito de formulário para quando vocês estudarem a linguagem de programação lá na frente, vocês já saberem como é que se trabalha com formulário. Então, pessoal, aqui termina a nossa terceira aula prática. Espero que vocês estejam gostando e desejo a todos bons estudos e até a próxima.